No sertão, ninguém sofre sozinho. Às vezes parece. Às vezes o silêncio engana. Mas Patativa do Assaré sempre avisou: quando a dor cai sobre um, ela respinga em muitos. O sertão aprende cedo que o sofrimento não escolhe só um corpo, ele se espalha pela família, pela vizinhança, pela terra inteira. A vida ali começa antes do sol e termina depois da esperança, mas continua mesmo assim, porque parar nunca foi escolha do sertanejo. O chão rachado não é só sinal de seca, é retrato de abandono. Patativa nunca falou do sertão como paisagem bonita para turista ver. Falou como denúncia. Falou como quem sentiu na pele a injustiça de um povo esquecido, explorado e silenciado. No sertão, o homem simples acorda sem saber se vai chover, mas já sabe que a lei não chega. E quando chega, quase sempre vem tarde. Naquele tempo, o poder tinha nome e sobrenome. Morava em casa grande, cercado de terra, gado e homens armados. O coronel mandava mais que juiz, mais que padre, mais que qualquer papel carimbado. Sua palavra era ordem, sua vontade virava castigo. Patativa dizia que o sertão não era atrasado, era dominado. E quem ousasse levantar a cabeça aprendia rápido o preço da coragem. O povo sabia. Sempre soube. Sabia que trabalhar não garantia respeito, que honestidade não protegia da injustiça. Mesmo assim, seguia. Criava filho, plantava roça, dividia pouco pão. O sertanejo aprende a viver com quase nada, mas não aprende a viver sem dignidade. E foi quando essa dignidade foi arrancada que a história começou a mudar. Tudo começou com uma acusação jogada ao vento. Um erro conveniente. Um bode expiatório escolhido porque não tinha defesa. Um homem simples, desses que nunca tiveram voz, foi arrancado de casa diante da família. Não houve pergunta, nem escuta. No sertão dominado, verdade não precisa de prova quando o poder já decidiu. O castigo veio rápido, público, exemplar. Servia de aviso. O povo assistiu calado. Não por concordar, mas por sobreviver. Patativa sempre disse que o silêncio do sertanejo não é fraqueza, é estratégia de quem sabe que a vida vale mais que a palavra solta. O homem caiu. O corpo ficou. A família ficou. A dor ficou. E o sertão guardou tudo. A mulher seguiu vivendo porque precisava. No sertão, o luto não tem tempo. A fome não espera lágrima secar. Os filhos aprenderam cedo demais que o mundo pode ser cruel sem pedir desculpa. Patativa falou dessas mulheres invisíveis, dessas crianças que crescem com ausência como herança. Cada passo daquela família lembrava ao povo que a injustiça não escolhe só uma vítima. Mas o sertão não esquece. Nunca esqueceu. A dor virou conversa baixa, cochicho de feira, palavra dita com cuidado. A injustiça começou a andar. E quando anda demais, encontra consequência. Patativa entendia isso como poucos. Sabia que o sofrimento repetido vira revolta silenciosa. Não explode de uma vez, mas acumula. O nome começou a circular. Não como promessa de salvação, mas como aviso. Lampião não era santo nem herói de livro. Era fruto do abandono, resposta torta de um sistema que falhou. O sertão não criou o cangaço por gosto, criou por falta de opção. Quando a lei não chega, outras forças ocupam um espaço vazio. O coronel sentiu o clima mudar. O medo começou a trocar de dono. O respeito virou aparência. O poder que se sustenta no terror reconhece quando ele começa a falhar. E esse é o momento mais perigoso. O sertão segurava o fôlego. Patativa dizia que o sertanejo reconhece o presságio antes do fato. E aquele silêncio não prometia chuva. A resposta veio sem anúncio. No sertão, quando vem, vem de uma vez. Não houve discurso bonito. Não houve explicação longa. O passado cobrou a conta. Não foi justiça perfeita, porque justiça perfeita nunca existiu ali. Foi consequência. Foi limite. Foi aviso de que até o silêncio tem fim. Depois, o sertão ficou quieto de novo. Mas não era o mesmo silêncio. Não era mais o silêncio do medo absoluto, era o silêncio da memória. O povo não comemorou. Sertanejo não celebra a morte. Mas respirou diferente. Sentiu que o poder não era intocável. Patativa sempre falou, o sertanejo não quer mandar, quer viver em paz. A história correu outra vez, agora com outro peso.
A família ouviu. O povo ouviu. O nome do homem não foi apagado. No sertão, memória é resistência. É tudo que sobra quando a justiça falha. O tempo passou. A seca voltou. A luta continuou. Mas aquela história ficou. Virou ensinamento, virou aviso, virou verdade passada de geração em geração. Patativa do Assaré sempre acreditou que contar a dor é uma forma de lutar. Porque enquanto alguém lembra, o sertão não é vencido. Patativa já avisava: no sertão, quem sofre nunca sofre só. A dor é coletiva. A resistência também. E é por isso que essa história precisa continuar sendo contada. Se ela te tocou, comenta o que você acha que é justiça no sertão. Se inscreve no canal para não deixar essa memória morrer. E deixa o like, porque cada apoio ajuda a manter viva a voz de um povo que nunca deixou de existir, mesmo quando tentaram calá-lo. Nada termina quando o corpo cai. No sertão, é aí que começa. Depois que a poeira baixa, fica o que pesa de verdade: a ausência. A dor não fica parada no lugar do castigo, ela caminha. Patativa do Assaré sempre avisou que o sofrimento do sertanejo não morre com quem apanha, ele se espalha pela casa, pelos vizinhos, pela terra que assiste tudo calada. A mulher acordava todo dia com a mesma pergunta atravessada no peito, mas não perguntava a ninguém. No sertão, pergunta demais vira perigo. Os filhos aprendiam a viver sem entender, porque entender dói mais do que aceitar. O povo via e fingia não ver. Não por falta de coração, mas por excesso de medo. O coronel seguia mandando, agora com a certeza de que o exemplo tinha sido bem dado. Patativa dizia que o poder gosta de espetáculo, porque o espetáculo educa pelo terror. E o sertão foi educado assim por muito tempo. Quem abaixava a cabeça vivia mais um dia. Quem levantava, virava aviso. Mas o silêncio começou a mudar de peso. Já não era só medo, era incômodo. O sertanejo é paciente, mas não é cego. Cada injustiça se junta a outra como pedra em saco de estopa. Aguenta-se muito, até não aguentar mais. A história daquele homem passou a ser lembrada em cada conversa interrompida, em cada olhar que desviava quando o coronel passava. Não se falava alto, mas se falava. E no sertão, falar baixo é o primeiro passo da mudança. A mulher seguia firme porque precisava. Patativa sempre falou dessas mulheres que carregam o sertão nas costas sem nunca serem vistas. Ela virou espelho. Cada casa se via nela. Cada mãe se reconhecia naquela dor. O sofrimento deixou de ser só dela e virou coletivo. No sertão, quando a dor vira coletiva, ela começa a criar raiz. A notícia ganhou estrada. Não tinha exagero, não precisava. A verdade já era pesada o suficiente. Um homem simples, esmagado pelo capricho do poder. Uma família deixada à própria sorte. Um povo forçado a assistir. Patativa denunciou isso a vida inteira. O sertão não era violento por natureza, era empurrado para a violência pela repetição da injustiça. O nome começou a circular. Primeiro como cochicho, depois como aviso. Não vinha com promessa de paz, vinha com promessa de resposta. Lampião surgia não como herói, mas como consequência. O sertão não cria resposta bonita quando só recebe desprezo. Cria o que consegue. E quem vive abandonado aprende a confiar em soluções tortas. O coronel percebeu. O poder sente quando o medo começa a falhar. Os olhares demoravam mais a baixar. As conversas cessavam quando ele chegava, mas não era mais submissão, era cautela. Patativa dizia que o sertanejo observa antes de agir. Mede o vento, escuta a terra, espera o tempo certo. E aquele tempo parecia se aproximar. O sertão entrou num silêncio diferente. Um silêncio de espera. Não era mais resignação, era presságio. Ninguém sabia o dia, ninguém sabia a hora, mas todos sabiam que algo vinha. Patativa sempre acreditou que o sertanejo reconhece o destino antes dele se mostrar. E naquele chão rachado, o destino já dava sinais. A injustiça tinha sido feita. Agora, o sertão esperava a resposta. Não por gosto da violência, mas por necessidade de sentido. Porque viver sabendo que nada acontece depois da dor é mais cruel do que a própria dor. E enquanto esperava, o sertão guardava memória, juntava coragem e aprendia, mais uma vez, que quem sofre nunca sofre só. Era noite fechada. No sertão, quando a noite pesa assim, ninguém dorme sem pressentir.
O vento corria baixo, como quem leva segredo, e a terra parecia escutar mais do que falar. Patativa sempre ensinou que o sertão sente antes do homem entender. A resposta não chegou como justiça bonita, dessas que vêm em papel carimbado. Chegou como o sertão sempre conheceu, dura, torta, mas inevitável. O poder tremeu pela primeira vez. Não por medo de homem armado apenas, mas pelo que ele representava. Lampião não era só um nome cruzando a caatinga, era o retrato do abandono. Onde o Estado faltou, ele apareceu. Onde a lei se omitiu, a vingança se ofereceu. Patativa denunciou essa contradição a vida inteira. O mesmo chão que produz poeta também fabrica cangaceiro, porque ambos nascem da injustiça. Quando o confronto veio, não houve grito de vitória. Houve silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que fica depois da tempestade. O coronel, que sempre falou alto, descobriu tarde demais que poder sustentado pelo medo não cria raiz, só cria inimigo. A dor que ele espalhou voltou multiplicada, não como lição moral, mas como consequência inevitável de um sistema que esmagava os pequenos e protegia os grandes. O povo não comemorou. O sertanejo não celebra sangue. O que se sentiu foi alívio misturado com culpa, porque justiça que chega pela faca nunca chega limpa. Patativa sempre deixou claro, quando o povo aplaude a violência, é sinal de que foi abandonado demais. Aquela resposta não trouxe paz, mas trouxe sentido. E, no sertão, sentido às vezes vale mais do que paz. A mulher chorou diferente naquela noite. Não era alegria. Era descanso. A memória do homem perdido não voltou, mas a certeza de que ele não morreu esquecido firmou o peito. Patativa dizia que a maior morte do sertanejo é ser apagado da história. Ali, o nome dele continuava vivo na boca do povo, na conversa ao pé da fogueira, na cantiga triste que atravessa gerações. O sertão seguiu. Sempre segue. A injustiça não acabou, os coronéis não desapareceram, a fome não pediu desculpa. Mas algo ficou marcado. A ideia de que o silêncio não é eterno. De que a dor guardada um dia cobra resposta. De que o povo simples pode até demorar, mas não esquece. Patativa do Assaré avisava que o sertão é escola dura, mas ensina. Ensina que quem sofre nunca sofre só. Ensina que memória é forma de justiça. Ensina que contar essas histórias é manter vivo aquilo que tentaram calar. E é por isso que, até hoje, quando a noite cai pesada e o vento sopra estranho, o sertão parece sussurrar os nomes dos que sofreram, como quem pede para não serem esquecidos. Se essa história tocou você, deixe nos comentários o que o sertão ainda precisa aprender para ser tratado com justiça. Se inscreva no canal para manter viva a memória do nosso povo e deixe seu like para que essas histórias continuem atravessando o tempo, como atravessaram o chão seco do Nordeste.